Agroband, oferecimento. Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Olá, muito bom dia para você ligadinho aqui no Agroband, programa rural que trata o agro como o agro merece. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e fique aqui com a gente e confira o que preparamos no programa de hoje. Mais empregos no campo. O agronegócio brasileiro bate novo recorde de trabalhadores ocupados e mostra a sua força na economia. Força da agricultura familiar. Em Lapão, produtores e autoridades se unem em um grande evento pelo desenvolvimento rural sustentável. 6 décadas de liderança. A FAEB é homenageada na Assembleia Legislativa pelos 60 anos de atuação em defesa do agro baiano. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Agroband. A população ocupada no agronegócio brasileiro atingiu um novo recorde no segundo trimestre deste ano, segundo o Boletim Mercado de Trabalho no Agronegócio, elaborado pelo CPEA em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Os dados mostram a força do setor na geração de empregos e na expansão da economia rural. O agronegócio brasileiro empregou 28,2 milhões de pessoas no segundo trimestre de 2025, com avanço de 0,9%, o que significa aproximadamente 244 mil pessoas a mais trabalhando no campo e nas cadeias ligadas ao agro, frente ao mesmo período de 2024, conforme números do CPEA e CNA. Os dados revelam um novo recorde na série histórica iniciada em 2012. Em relação ao trimestre anterior, o aumento foi de 0,5%, o que representa um acréscimo de cerca de 139 mil pessoas. E além do aumento no número de empregos, o perfil de quem trabalha no agro também está mudando. Hoje, é cada vez mais comum encontrar mulheres à frente de propriedades, engenheiras agrônomas, veterinárias e técnicas especializadas. Há também um crescimento expressivo no número de profissionais com ensino superior e capacitação técnica, o que reflete a modernização e a diversificação do setor. O número de mulheres ocupadas no setor cresceu em um ritmo mais acelerado do que o dos homens no segundo trimestre deste ano, também na comparação com 2024. Neste período, a população ocupada feminina aumentou 1,9%, cerca de 203 mil trabalhadoras, enquanto a PO masculina registrou um crescimento de 0,2%, em torno de 41 mil novos trabalhadores. Para mim não é nenhuma surpresa, porque eu venho do agro e tenho acompanhado nas bases a quantidade de mulheres que sempre atuaram na cadeia produtiva do agro. No entanto, elas permaneciam nos bastidores. E o que ocorreu agora é que, com o advento da tecnologia, quando a força física se tornou menos importante do que o conhecimento intelectual e a força inerente à mulher, naturalmente, fez com que elas despertassem e ocupassem os seus espaços de forma legítima. O Boletim Mercado de Trabalho no Agronegócio mostra ainda que o nível de escolaridade também subiu. Cresceu o número de trabalhadores com ensino médio completo e com formação superior, enquanto diminuiu o contingente sem instrução. Os que possuem nível médio subiu 3,4%, o que representa 371 mil novos trabalhadores. O que possui nível superior cresceu 4,5%, ou cerca de 201 mil trabalhadores no segundo trimestre de 2025. O estudo divulgado pela CNA nos deixou assim
numa posição de poder confirmar uma intuição que nós já vínhamos tendo aqui enquanto instituição, que é a questão da qualificação da presença feminina no mercado de trabalho no agro. Nós temos uma diversidade de ofertas voltadas para a qualificação das pessoas do meio rural e temos visto o interesse de muitas mulheres em ocupações de trabalho, inicialmente em tarefas operacionais, mas o estudo nos traz que, além de melhorar em quantidade, nós estamos vendo uma qualificação da atuação dessas mulheres, ou seja, saindo um pouco do operacional e atuando também em questões estratégicas e em situações de decisão mesmo, de gestão. Lapão, no centro-norte da Bahia, reuniu produtores e autoridades em um evento pelo fortalecimento da agricultura familiar. Em um momento marcado por desafios climáticos e econômicos, produtores do centro-norte baiano se reuniram em Lapão para discutir caminhos para o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável. Um dia de boas notícias para a agricultura familiar do território de Irecê. A cidade de Lapão cedia um encontro estratégico para o campo, com a presença de prefeitos de toda a região. Em pauta, a distribuição de insumos e equipamentos que prometem ajudar na próxima safra. A programação incluiu a entrega de equipamentos como forrageiras, tanques de resfriamento e sementes de milho, ações que visam melhorar a produção de leite, carne e ração animal. Jussara hoje está sendo contemplado aqui com um sistema de forrageira e um kit de resfriamento de leite. Isso tem sido muito importante para o nosso município. Haja visto que essa é a segunda vez que nós já estamos recebendo e que os produtores estão usando sempre. Hoje nós temos fila de produtores lá usando as forrageiras que tem no município. Então essa vai chegar num momento crítico e necessário. Estamos recebendo um tanque de resfriamento que impacta também na melhora da economia, porque os nossos produtores eles produzem o leite, mas ele não tem onde colocar esse leite para poder suportar as altas temperaturas para depois ser vendido no mercado. Então, esse tanque de resfriamento eles ajudam muito o nosso produtor. O apoio chega em um período de seca severa, quando muitos produtores enfrentam dificuldades para manter o rebanho e garantir a renda no campo. A região passa por uma grande crise hídrica, crise de produção, vista lá em 1975, portanto, há mais de 50 anos atrás. Eu era criança, participei dessa crise e essa é pior do que a outra. E nós, prefeitos da região, estivemos em Brasília há 15 dias atrás, participando de uma audiência pública importante, debatendo os graves efeitos da seca na nossa região. O evento também celebrou os 20 anos do programa Agroamigo, do Banco do Nordeste, e o lançamento do Plano Safra 2025-2026, iniciativas que ampliam o acesso ao crédito e a políticas públicas para a agricultura familiar. É um momento importante, são nesses momentos onde a gente fortalece, mostra o quanto que a parceria ela é relevante, principalmente para quem? Para a nossa agricultora, nosso agricultor, principalmente na condição de busca de melhorias e desenvolvimento. Para os agricultores, os equipamentos ajudam a melhorar o desempenho das propriedades e a qualidade dos produtos. Para nossos animais que já estão com necessidade de escassez de alimento e os alimentos estão muito caros, a gente está muitas vezes até inviável de estar comprando. E vem num momento de muita necessidade, né? Peguei essa forrageira, dentro de poucos dias atendi para mais de 50 agricultores dentro de nossa comunidade. Então, eu acho muito importante esse projeto. E depois do intervalo, a gente fala sobre os números históricos da agricultura baiana. Um crescimento acima da média nacional e resultados que colocam o estado entre os maiores produtores do país. Não saia daí. Agroband, oferecimento Vai de cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos, quando a gente defende o campo, a gente defende tudo.
Instituto Washington Pimentel. A estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Estamos de volta para toda a Bahia e Sergipe, aqui na tela da Band, para o mundo através das nossas redes sociais. Acompanhe a gente e fica bem informado sobre as notícias que vêm do campo. A agricultura baiana registrou um crescimento histórico e chegou a mais de 47 bilhões de reais em valor de produção. O resultado coloca o estado na 7ª posição do país e mostra a força de setores como a fruticultura e a cacauicultura, que tiveram alta acima da média nacional. Para entender o que está por trás desses números, o Agroband conversa agora com Mariana Viveiros, supervisora de disseminação de informações do IBGE na Bahia. Mariana, bom dia, seja muito bem-vinda ao Agroband trazendo boas notícias. E eu quero comemorar esses números, mas gostaria que você explicasse, né, o que foi, a que o IBGE atribui essa alta de quase 8,5%, né, a alta da produção baiana, frente a um cenário de desaceleração nacional. Bom dia, Catiane, todos que nos acompanham. É uma satisfação estar aqui para dar boas notícias para a Bahia. O que acontece, né? No país como um todo, a gente teve uma queda do valor de produção de 2023 para 2024, mas a Bahia foi na contramão, na boa contramão. E isso se deve principalmente, justamente, às culturas que você citou no início. A fruticultura e ao cacau, também ao café um pouco, mas principalmente a fruticultura e ao cacau, e mostram a importância da agricultura baiana ser tão diversificada, né? Não está, é óbvio, tem um peso grande, né, dos grãos, da soja, do algodão, do milho, são produtos muito valiosos, mas além deles existem aí outros produtos, outras culturas também de grande valor para o estado como um todo e para municípios importantes do estado. E elas costumam, às vezes, né, digamos assim, salvar a lavoura, literalmente, e segurar. Teve um ano lá atrás em que houve queda e elas seguraram, e desta vez a força e a importância, o peso delas no valor total da agricultura foi responsável, e o bom desempenho, claro, foi responsável por esse crescimento aí que fez a Bahia subir uma posição, né, de 8º para 7º maior valor da agricultura nacional. E quais são os fatores, sejam regionais, climáticos, as especificidades mesmo, que contribuíram para esse salto, né, no ranking? A gente teve culturas muito fortes aqui, né? Como, por exemplo, o cacau. O cacau ele quase triplicou de preço. A gente tem um cenário internacional de valorização de alguns produtos. As frutas, manga e laranja principalmente, e o cacau, que teve um ano de muita valorização no mercado internacional. Sim, 170%, né? Ali foi páreo com o café, né? Essas duas commodities tiveram a maior variação da história. Então, a que vocês atribuem esse bom resultado? É mesmo preço de mercado? É fator climático? É condições favoráveis que a Bahia proporciona? O preço de mercado é um fator, com certeza, mas o fato de a Bahia ser um estado grande, né, em território, que passa ali por diversas zonas climáticas e diversas feições territoriais. E, de certa forma, aproveitar isso em nome da diversidade de produtos e produções também contribui para que ela tenha tido para que esses produtos tenham tido bom desempenho. Então a gente tem, por exemplo, o cacau muito forte no sul, as frutas no norte, né? Mesmo no oeste, onde predominam os grãos por uma questão de solo, de clima, você tem outros produtos também chegando. Então existe uma fruticultura, inclusive, né? A banana está fortemente lá no oeste, né? Bom Jesus da Lapa, por exemplo, é o maior produtor de banana do Brasil, mas Barreiras, Riachão das Neves também já investe nesse tipo de cultura, né? Já. Esses municípios agrícolas do oeste, eles têm, como se eles tivessem uma visão muito ampla, né,
que não devem se concentrar. Inclusive, né? Porque eles apostam nos grãos, mas também na fibra, como o algodão, e agora na fruticultura, né? O que diferencia essa região? É a questão da disponibilidade hídrica, porque sabemos que lá tem muitos rios, mas é a questão do solo, que é mais fértil ou é mesmo o aporte da tecnologia? É uma combinação de fatores, sempre, né? Lá você tem primeiro área, né? Você tem área, você tem produtores, muitos migrantes, né, que trazem os conhecimentos de outros estados e trazem as tecnologias. Tem um investimento muito grande dos produtores que tem fôlego e conhecimento para fazer isso. E quando você fala em área, já sai na vantagem, porque área agricultável de fácil mecanização por ser plano ali, né, no cerrado, o cerradão. Sim. Com certeza. E tem essa facilidade da questão hídrica e os solos também propícios para as culturas. É claro que a gente teve em 2024 um ano com desafios climáticos, né? E isso acabou afetando bastante alguns produtos mais importantes do Oeste, principalmente a soja, mas de alguma forma toda essa questão da irrigação, da tecnologia também acaba evitando que a perda seja maior. Mas falando especificamente na fruticultura, que foi, né, uma cadeia produtiva que se destacou e que foi responsável por esse salto. O norte do estado, ali a região do Vale do São Francisco, que é referência, né, na fruticultura, como você citou anteriormente, a manga. Mas temos também a uva, sobretudo no município ali de Casa Nova, Juazeiro. Como é que vocês veem aquele polo produtivo, né? E por que tem se destacado tanto especificamente na fruticultura? É também questão de solo, é irrigação, enfim, qual é a avaliação do IBGE? A fruticultura no norte do estado já é mais antiga, né? Ela já está bem consolidada. Juazeiro é o município com o segundo maior valor de produção de fruticultura do país, né? Você só tem ali Petrolina, que é do lado, então você tem a mesma feição de solo, de clima, de território e investimentos muito grandes que foram feitos ali naquela área para, por exemplo, plantar uva, né? Numa região mais árida, né? E, embora não seja não sejam grandes produtores de uva nacionais, tem uma produção importante local. E a manga, que é um produto de exportação importante, da pauta de exportações importante da Bahia, do Brasil, e que encontrou ali o seu habitat propício, adequado, ideal talvez, né? Você falou aí dos grãos e citou o Oeste. Mesmo com a queda na produção no último ciclo, a soja ainda continua sendo, né, digamos assim, a líder na produção baiana, inclusive nas exportações. E isso revela alguma especificidade do cenário produtivo baiano? Como é que vocês avaliam? A soja responde por 30%, né, do valor, mesmo com uma queda. Não foi uma queda muito grande, mas teve uma queda. Ela responde por 30% do valor da agricultura baiana. É o principal produto do estado e ela teve esse revés, mas ela este ano, por exemplo, já está se mostrando recuperada. Agora, falando de outras culturas, você citou o café, que a gente sabe que teve um bom desempenho, inclusive nos preços no último ciclo, mas a uva também se destacou e nós temos lá no norte do estado essa cultura, né? Nós podemos entender aí como uma nova fronteira agrícola despontando na Bahia, seja ali na região da Chapada Diamantina com o café, seja lá no norte com a uva? Com certeza, né? A gente tem essa questão do café na Chapada Diamantina, mas não apenas, a gente tem produção de batata também, por exemplo, e né? Cebola também, né? Cebola, tudo ali naqueles municípios Mucugê, né? Ali por Ibirapuera, é uma fronteira agrícola, né? Com outro perfil, mas importante também. O café teve um aumento expressivo de valor e vem crescendo em produção. A Bahia é o quarto produtor de café. E a uva também. A uva ela já teve momentos num passado um pouco mais distante em que ela teve avanços importantes no norte. Depois ela sofreu alguns reveses e aparentemente está voltando, né, a ter um momento muito positivo.
E foi um dos que mais cresceram em termos de valor, sim, e é a verdade. uva que está chegando também na Chapada Diamantina com força, acompanhada aí de frutas vermelhas, né? Morango, mirtilo, framboesa, amora. Exatamente. A gente tem aí as vinícolas, né, ali na Chapada, tem uma questão do relevo que favorece essa plantação, do solo, um investimento grande. O IBGE ainda não pesquisa as frutas vermelhas, porque realmente é uma coisa muito recente. Várias pessoas sempre me perguntam, mas e as frutas vermelhas, o morango, o mirtilo, a framboesa? Mas imagino que, continuando indo bem, daqui a pouco vai entrar nas nossas pesquisas Pero também. Vaz de Caminha já nos alertou, né? Em se plantando, aqui tudo dá. Mas pensando, só para a gente finalizar, olhando para o futuro, né? Quais são as estimativas do IBGE para a agricultura baiana, né? Há indicativos aí de que podemos continuar subindo nesse ranking? As previsões para esse ano, como eu estava falando, são muito positivas, né? De uma safra recorde de grãos. A gente vai ter aí mais ou menos 17 dos 26 produtos, fora os grãos, além de todos os grãos, os outros produtos com alta na safra. A gente tem uma previsão de aumento da produção de cacau, da safra recorde de soja. Então as perspectivas são muito positivas para esse ano de 2025. Então imaginamos que, se tudo vir como a gente está prevendo, a gente vai ter aí a Bahia mantendo ou até ganhando posições no valor também. O agronegócio aí sustentando a economia da Bahia. Mariana, eu quero te agradecer e deixar as portas do Agroband sempre abertas para você trazer boas notícias, bons números para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos fazer o censo agropecuário e eu espero voltar bastante aqui. Então traga boas informações para a gente. E você não saia daí, porque no próximo bloco, sessão especial na Assembleia Legislativa da Bahia, celebra os 60 anos da FAEB. O Agroband volta já. Agroband, oferecimento Vai de Cartão BNB Agro, com a menor taxa, Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos, quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel, a estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, a FAEB, foi homenageada na Assembleia Legislativa pelos 60 anos de contribuição para o desenvolvimento no campo. A sessão especial reuniu autoridades, produtores rurais e lideranças do setor para celebrar a trajetória da FAEB e o papel da entidade na fortaleza do agro baiano. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, a FAEB, completa em 2025 60 anos de história. 6 décadas dedicadas à defesa dos produtores rurais e ao fortalecimento do setor agropecuário em todo o estado. Fundada em 1965, a FAEB se consolidou como uma das principais vozes do agro no Nordeste, com atuação marcada pela representatividade e pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável no campo. Para celebrar essa trajetória, uma sessão especial foi realizada aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. O ato contou com a presença de produtores rurais, lideranças do agro baiano e representantes de vários segmentos econômicos. A FAEB, que é a Federação da Agricultura da Bahia, que representa todas as culturas. O algodão faz parte disso. O algodão, soja, o milho, enfim, a pecuária, todas as culturas. E as entidades estão irmanadas, estão unidas na defesa dos interesses do produtor, dos interesses do agricultor, que é o que a gente precisa. Uma união de todos para a agricultura brasileira e principalmente a agricultura baiana continuar nesse grande crescimento. Através da união dos setores, da política, dos setores industriais, dos setores agrícolas, dos produtores, dos pequenos, dos médios e grandes e dos governos, nós iremos com certeza fazer uma Bahia mais forte. A agricultura sempre será um vetor de crescimento, a agropecuária do nosso estado, e vai estar cada vez mais forte. O que eu fiz foi uma reflexão sobre a necessidade de nós nos mantermos unidos, sobretudo nos 60 anos da FAEB, de uma federação que é tão importante para o nosso estado. Nós olharmos para o futuro, eu tenho certeza que há esperança, há com certeza dias
bons pela frente, mas nós precisamos nos manter unidos. Então, essa foi minha palavra, de união, de trabalho, porque eu acredito muito no nosso Estado. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Paulo Câmara e reconhece a contribuição da FAEB para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Senhoras e senhores, hoje é dia de comemorar. A FAEB chega aos seus 60 anos com a trajetória de conquistas, mas também de novos desafios. O mundo rural está em constante transformação, novas tecnologias, novas exigências ambientais, novos mercados e, sobretudo, uma nova geração de produtores que carrega o legado que construiu a história, mas também traz a ousadia de querer e poder inovar. Tenho a plena convicção de que a FAEB seguirá sendo uma bússola segura para orientar o setor nesse novo tempo. Sua história de 60 anos é a prova de que o associativismo e a união dos produtores são instrumentos poderosos para o desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento da Bahia. Além da representação política e institucional, a FAEB coleciona conquistas para o setor. Muitas delas destacadas pelo presidente da CNA, o baiano João Martins, que ficou quase 2 décadas à frente da instituição. A maior conquista da FAEB foi essa conquista da credibilidade. A FAEB passou a ser uma entidade com credibilidade, uma entidade que todo mundo, quando houve o pronunciamento da FAEB, quando houve o pronunciamento do presidente da FAEB, sabe que ali está se falando sério, sabe que ali está falando em benefício do produtor. Então isso, para mim, foi a grande conquista da FAEB. Ao comemorar 6 décadas de história, a federação também inclina o olhar para o futuro, com a missão de continuar impulsionando o agronegócio com inovação, sustentabilidade e inclusão produtiva, ajudando a construir um novo capítulo para o setor agropecuário baiano, com um campo cada vez mais forte e um estado mais desenvolvido. A Bahia é um estado espetacular. A Bahia é um estado que tem um potencial de diversidade de cultura fantástico e eu não tenho nenhuma dúvida do que vou afirmar aqui agora, que a Bahia vai ser protagonista no aumento da produção agropecuária baiana e brasileira nos próximos anos. Por que digo isso? Nós temos alguns vetores de crescimento no setor que estão aí mostrando para todos nós os caminhos a ser seguidos. E aí vou citar Baixio de Irecê com a região de Barra. Ali vai ser o próximo Eldorado da produção agropecuária brasileira. Pela sua diversidade, pela sua constância de fornecimento de água, a função hídrica é fundamental para o setor, mas também porque ali a gente tem algumas das melhores terras do Brasil. A Chapada Diamantina, que até bem pouco tempo era o local apenas de produção dos grandes empresários na batata, no tomate, no pimentão. Hoje tem uma diversidade de produção espetacular, onde as frutas vermelhas geram na Chapada Diamantina 4.000 empregos diretos para pequenos produtores, fazendo uma inclusão no setor também que é muito importante. E aí, para citar um terceiro vetor de crescimento, a nossa região norte aqui, seguindo do litoral norte aqui, que já tem as nossas praias, o nosso turismo, mas também tem produção agropecuária aqui, com a fruticultura chegando muito forte aqui na região de Rio Real, de Iambupe, de Adustina, de Paripiranga, de Jeremoabo, chegando junto com os grãos. Fruticultura, as frutas cítricas, limão, taiti, a nossa laranja, mas também os grãos através da produção de milho, que se tornou aqui a nossa segunda região maior produtora de grãos aqui na Bahia, que é a região aqui de Iambupe, próximo ali a Lagoinhas. Então a Bahia tem esse potencial e essa diversidade de culturas que dá para a gente, de alguma forma, uma sustentabilidade dos processos econômicos e também da contribuição que ela dá à economia do nosso estado. Por isso, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai ter uma Bahia melhor, uma Bahia mais rica, uma Bahia mais inclusiva, mais produtiva, vinda do setor agropecuário baiano. Por hoje nós ficamos por aqui, mas você pode rever o programa em nossas redes sociais e nos acompanhar durante toda a semana. Nosso próximo encontro é domingo que vem, às 7h30 da manhã, aqui na Band, e eu espero você. Até lá e que seus dias sejam produtivos. Agroband, oferecimento Vai de Cartão BNB Agro, com a menor taxa. Banco do Nordeste, Governo Federal. FAEB 60 anos, quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Instituto Washington Pimentel, a estratégia do agro passa por aqui. ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão.
e a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia.